Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer estar junto com vocês nesta manhã, nesse dia, na verdade, de consagração ao Senhor. E eu gostaria de parabenizá-los, pois vocês não somente estão orando ao Senhor nesse processo de devocional de 7 dias, mas também escolheram uma epístola importantíssima do Novo Testamento, que é a epístola de Tiago, uma epístola fundamental para a fé cristã. E eu fiquei incumbido, então, de estarmos falando sobre o capítulo 4 dessa epístola, do versículo 1 até o versículo 17. Só que eu vou ficar mais voltado até o versículo 10, versículo 1 ao 10, que ele trabalha mais a temática do nosso dia de hoje, do nosso devocional de hoje, que é arrependimento e santificação. E trabalhando então essa epístola, nessa pequena mensagem que eu vou deixar para os irmãos, essa pequena reflexão, eu gostaria de, antes de tudo, antes de entrarmos nos versículos em si, eu gostaria de trazer duas curiosidades dessa epístola. A primeira curiosidade vocês vão notar no decorrer das exposições dessa epístola, que Tiago, em momento algum, ele busca tratar de assuntos teológicos e nem tampouco ele busca tratar de questões heréticas, como é tratado em outras epístolas do Novo Testamento. E outra curiosidade que nós podemos observar na epístola de Tiago é que o ponto central, o texto áureo de toda essa epístola é o capítulo 1, versículo 22, na qual Tiago ele nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra do Senhor, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. E é interessante que após isso, toda a epístola de Tiago ela vai estar englobada dentro desse versículo, de não sermos apenas ouvinte, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. E no capítulo 4, especificamente, nós vamos ver, então, Tiago ele tratando de um tema importantíssimo para a fé cristã, que é o tema da desunião que estava havendo ali naquela comunidade. Essa desunião, e nós observamos, então, que não era apenas voltado para a comunidade em si, mas ele trabalha a desunião para toda a história do cristianismo. Qual é o resultado? O que traz a desunião dentro de um corpo cristão e qual é o resultado que isso pode fazer, diante de uma igreja, diante de uma comunidade cristã. Mas antes de nós entrarmos, então, dentro do texto propriamente dito, eu gostaria de trazer 2 versículos que englobam bastante o tema desse dia, que é arrependimento e santificação. 2 textos muito conhecidos para que nós possamos, então, enriquecer um pouquinho mais a nossa temática. O primeiro texto, bem conhecido sobre arrependimento e santificação, é o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, na qual Isaías ele diz o seguinte, que eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nesse texto, nós vemos Deus, por intermédio do profeta Isaías, exortando o povo e mostrando para eles que o pecado fazia com que as mãos do Senhor e os ouvidos do Senhor não se voltassem para o povo de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gravidade que o pecado nos traz, é sermos inimigos de Deus. Um segundo texto muito importante que traz na temática de santificação e que é muito conhecido pela igreja cristã é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que o autor aos Hebreus ele vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós temos 2 princípios importantíssimos da palavra de Deus acerca de arrependimento e santificação. Ele diz que nós precisamos seguir em união com todas as pessoas. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém
verá o Senhor. Então são dois textos importantíssimos para a nossa temática que eu trago para os irmãos dentro desse devocional, para que os irmãos no decorrer do dia também reflitam sobre esse texto que eu trouxe neste dia. Então, dentro da nossa temática, meus irmãos e minhas irmãs, acerca de arrependimento e santificação, eu gostaria de, primeiramente, de definir a palavra santificação. Segundo Wayne Grudem, um teólogo batista, na sua teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte acerca da santificação. É uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida. Então, para Grudem, ele vai dizer que o processo de santificação, dentro deste processo contínuo aqui nessa vida, ele vai nos levar a ser mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Este é o grande propósito da santificação, é nos parecermos com a pessoa de Cristo Jesus. E um texto bastante interessante que vai fortalecer essa mentalidade é o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse texto ele vai trazer dois princípios. Primeiro, é o princípio que a santificação é algo progressivo. Ele diz que nós somos transformados agora de glória em glória. E o segundo princípio, que vai fortalecer a ideia de Wayne Grudem, é que ele diz que é de glória em glória na sua própria imagem. Ou seja, nós somos transformados em um processo de santificação para sermos semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. Então, a santidade, irmãos, ela é algo progressivo na minha vida e na sua vida. E 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, também tratando sobre a santidade, lá vai dizer que essa santidade ela precisa ser aperfeiçoada no temor do Senhor. Então, nós vemos que verdadeiramente a santidade ela é um processo progressivo na vida de um cristão. Precisamos sempre buscar nos arrepender dos nossos pecados e a santidade ela é o processo que vai nos levar ao arrependimento e uma vida contínua em santidade na presença de Deus. Então, diante disso, já termos definido então o termo principal da nossa temática, que é a santidade, então vamos entrar no texto propriamente dito. Eu não vou ler o texto para que não fique longa essa mensagem desse dia. Eu peço que os irmãos leiam o texto. Eu vou apenas pontuar aqui as partes principais do versículo 1 ao versículo 10. Então, dentro da nossa temática, dentro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10, Tiago ele vai pintar um quadro, irmãos, bastante interessante sobre essa temática. Ele vai mostrar qual era o quadro, qual era a situação que estava acontecendo ali com aqueles irmãos. E era uma questão muito interessante que ele vai falar sobre relacionamento. E algumas Bíblias mesmo têm como título a origem das contendas. Então, Tiago aqui, no capítulo 4, ele para tudo para falar sobre relacionamento entre os irmãos. E é interessante que quando ele vai falar do relacionamento dessa comunidade cristã, ele vai dizer algumas coisas que nós precisamos pontuar. No versículo 1, por exemplo, ele vai dizer que nessa comunidade onde estava havendo contendas, os irmãos não estavam andando em união uns com os outros, diz que ali tinha brigas, havia brigas entre os irmãos. Isso está no versículo 1 do capítulo 4. Ele diz também que eles cobiçavam, ele diz, cobiçais, matais, viveis a lutar e a fazer guerras uns com os outros. Isso se encontra no versículo 2. Ele vai dizer também, irmãos, ele alerta sobre a motivação errada nas orações desses irmãos. Isso está no versículo 3. E ele vai também dizer sobre o estilo de vida que não condizia com a vida cristã.
Isso ele vai falar no versículo 4 deste texto. Então, irmãos, nós podemos observar dentro dessa temática que a desunião estava certa dentro desses irmãos. Nós vemos que eles estavam em intriga uns com os outros, não estavam andando em comunhão. E nós, trazendo para o nosso contexto, nós sabemos, eu acredito que somente a nossa equipe de louvor não deve estar passando por isso, eu espero. Mas quando existem pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes, nós vamos entender, irmãos, que sempre vai ter alguma intriga, principalmente em um quesito na qual uma pessoa ela tem um estilo de música diferente, a outra tem um gosto diferenciado, né? Então nós vamos ver que isso é um palco, é um cenário perfeito para que possa haver ali intrigas, né, e confusões. Mas o que o Tiago ele vem nos mostrar aqui, nos exortar, irmãos, é que nós precisamos buscar, independente das diferenças que possam ter, andar em união. Vemos que nessa igreja, Tiago ele vai mostrar que havia brigas, eles cobiçavam, eles matavam, e o matar aqui não está relacionado ao matar de homicídio, mas era um matar de palavras, tá? E o estilo de vida na qual esses irmãos estavam andando, Tiago ele vai falar que eles estavam nada mais, nada menos se assemelhando com as pessoas do mundo. Versículo 4, ele vai dizer: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então ele vai dizer, olha, se vocês andam dessa forma, vocês não estão se assemelhando à pessoa de Cristo Jesus, mas vocês estão se assemelhando ao mundo, um mundo que anda dessa maneira, brigas, contendas, buscando estar sempre acima um do outro. E é interessante, irmãos, que a resposta dessa comunidade cristã, no versículo 3, é dizer o seguinte para Tiago: olha, mas nós oramos, nós fazemos orações. E Tiago vai responder a eles o seguinte: vocês pedem, mas vocês pedem mal. E porque vocês pedem mal, então vocês não estão recebendo, porque o que vocês pedem é apenas para esbanjar em vossos prazeres. Então nós vemos, irmãos, que essa igreja, a mentalidade dessa comunidade, deste grupo de pessoas, era apenas um desejo pessoal, Eles queriam os benefícios de Deus, mas eles não queriam o próprio Deus, Queriam satisfazer os seus desejos pessoais, mas eles não queriam verdadeiramente satisfazer aqueles a qual o salvou, que era Cristo Jesus. Viver em arrependimento e em santidade diante deste Deus. Diante disso, irmãos, diante destes pontos na qual Tiago ele vai mostrar do relacionamento desses irmãos, Tiago, então, ele vai agora apontar, ele vai trazer as recomendações para que esses irmãos pudessem agora mostrar fruto de arrependimento. E as recomendações são o seguinte, versículo 7, Tiago ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Primeiro ponto que Tiago ele vai dizer para essa comunidade: sujeitai-vos a Deus. E não à carne, e não ao diabo, e não ao mundo, mas sujeitem-se a Deus. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, irmãos, nesse texto, nesses versículos, que Tiago ele vai falar dos nossos três principais inimigos. Ele vai falar da carne, que está falando relacionada ao pecado, ele vai falar do mundo e ele cita o diabo. E diante disso tudo, trazendo intriga dentro dessa comunidade cristã, o primeiro fruto de arrependimento que essa comunidade ela precisava ter era: sujeitai-vos a Deus. O segundo era: chegai-vos a Deus. E a grande promessa é: e ele vos chegará a vós outros. O terceiro é que ele vai dizer: purificai as mãos. Quarto, limpai o coração. Quinto, levantai e chorai, lamentai e chorai.
E sexto, humilhai-vos na presença do Senhor. Então, Tiago aqui, irmãos, ele recomenda esses irmãos a viverem para a glória de Deus. Arrependam-se, e o fruto deste arrependimento é: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o vosso coração, lamentai e chorai e humilhai-vos na presença do Senhor. Meu irmão e minha irmã, vocês que cantam ao Senhor, se em algum momento da caminhada de vocês houver intriga, houver divisão, lembrem-se que a palavra de Deus ela tem recomendações fundamentais para que a igreja do Senhor ela possa caminhar pura e que ela possa caminhar numa vida de arrependimento e santificação diante de Deus. E eu finalizo essa palavra, irmãos, trazendo 3 promessas que nós encontramos aqui na Epístola de Tiago. Primeira promessa é que o livro de Tiago ele vai dizer que o diabo fugirá de vós. Essa é a primeira promessa que Tiago ele traz. A segunda é que Deus se achega a nós. E a terceira promessa que esse texto ele vai nos dizer é que somente Deus pode nos exaltar. Essas promessas se encontram no versículo 7, versículo 8 e versículo 10. Meu irmão e minha irmã, que eu e você não venhamos perder a união da comunidade cristã e nem tampouco perder a comunhão com o Senhor, porque as intrigas e as divisões elas nos trazem um grande prejuízo para a nossa vida espiritual, que é nos afastarmos da presença de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nesse dia de consagração. Meditem nesse texto e que assim o Senhor possa falar poderosamente no coração de cada um de vocês. Que o Senhor os guarde e os abençoe nesse dia. Amém.